eu quis me reportar primeiro e dizer assim como surgiu a ideia do título. Nas minhas andanças por várias cidades do Amapá, houve uma delas que foi na cidade de Tartarugalzinho. Nessa trajetória, eu sempre conversando com as pessoas, autoridades, enfim, buscava ter primeiro a ideia dos prefeitos, conversando com eles a respeito da organização das cidades e tudo mais. E em Tartarugalzinho há um restaurante chamado Restaurante do Mineiro, aonde passam os veículos, os carros, as pessoas, lá almoçam. E depois eu me sentei ao lado do prefeito e trocando ideias ali com o prefeito, ele disse: ah, meu filho, aqui não vai além do quintal. Aí eu disse assim, nós estávamos bem próximos da BR, e olhando a profundidade da BR, aí eu virei para ele e disse assim: então nada vai além da linha do horizonte. Quando eu, caminhando, fui até o Oiapoque, quando voltei, surgiu a ideia então de escrever o artigo Além da Linha do Horizonte, que faz parte do livro. Eu então agreguei nesse artigo, Além da Linha do Horizonte, vários outros elementos, escrevendo sobre Laranjal do Jari, Pedra Branca, Serra do Navio e ali um pouco também sobre Tartarugal. Então daí foi que surgiu essa ideia. Quando eu idealizei então a perspectiva de fazer a composição do livro, o carro-chefe então seria exatamente o título que foi dado a ele, Além da Linha do Horizonte. Existe nesse livro cerca de 72 artigos que foram escritos. E há um artigo que contém nesse livro chamado E Agora, José? Eu fui visitar Mazagão com um grupo de alunos de arquitetura, e a primeira providência que nós tomamos ao chegar em Mazagão Velho foi ter o atrevimento de perguntar se havia um guia turístico. E uma pessoa nos informou e disse assim: não, senhor, há sim um guia turístico, existe José. E onde eu posso encontrá-lo? Ele está ali na porta da prefeitura, pode ir lá. Nós fomos lá. José tinha um cabelo parecido de um roqueiro, mano, as pernas eram tão finas que era da largura dessa cadeira aí. José estava com uma blusa tipo folia de carnaval, esse tipo de coisa. E eu perguntei: sujeito, tu estás preparado para ser um guia turístico? Não, eu sou formado em História pela Unifap, e eu faço esse papel aqui de guia turístico. E assim foi nessa trajetória. José foi até as ruínas da igreja, nos mostrou o material antropológico todo, cumpriu muito bem o papel dele no que se referia a informar sobre a questão do sítio arqueológico, as questões do patrimônio imaterial. Quando eu saí de Mazagão, eu fiquei pensando, José era o retrato exatamente do universo, da mazela que envolve as nossas cidades, porque apesar do esforço dele, do empenho de que as pessoas que chegavam ali serem muito bem atendidas por ele, mostrava todo o universo de como se tratava o turismo histórico no Amapá, as características muito pouco convidativas da estrutura lá existente. E aí surgiu o artigo E Agora, José? Quer dizer, fazendo um questionamento exatamente sobre essas fragilidades existentes no Estado, na cidade de Mazagão Velho, por conta exatamente da grande riqueza que tem lá, principalmente do patrimônio material, e que no livro a gente trata dessa peculiaridade que envolve essa particularidade dos talvez inúmeros Josés que estavam postos por aí pelas diversas cidades do Amapá.
Então esse foi um artigo que chamou muita atenção na época, foi publicado no Jornal do Dia. Um segundo artigo que eu escolhi, que está no livro, se chama O Kit Invasão. Eu sempre procurei verificar junto com o público o que era que atraía mais esse público em termos assim de interesse, de diversidade, e passei a explicar o que era o Kit Invasão. O Kit Invasão, no final dos anos 80, início da década de 90, o invasor chegava no Porto de Santana, ele já tinha a característica de invasor. Então ele recebia um kit, era 20 telhas de fibrocimento, 2 kg de prego, 4 esteios, algumas tábuas, o transporte garantido até o lugar, e ele recebia e assinava uma promissória do especulador, que quando ele montasse a sua casa e pressionasse junto com os demais o poder público para aquela situação específica lá de regularização, o cadastro era feito no nome dele e posteriormente o que era materializado? Era feita exatamente a regularização diária, e aí o especulador chegava e passava a cobrar o aluguel do invasor. Isso era muito comum ocorrer em várias áreas, esse sentimento relativo a isso. Aí eu denominei isso de kit invasão, ou seja, o sujeito recebia isso, fomentava esse processo da política já lá no Porto de Santana, e os desdobramentos que tinham acabavam legalizando as terras no nome daquela pessoa, quer dizer, o cadastro, mas depois o invasor ele já assinava um recibo de compra e venda para o especulador, né, que era como se ele tivesse comprado, mas sem ter pago um centavo daquela pessoa pelo ato que foi cometido. Então isso aí nós denominamos o kit invasão, porque ele foi uma prática adotada durante muitos anos em Macapá, e que só foi diminuindo porque as terras foram ficando escassas. Um outro artigo muito interessante sobre isso, que está no livro, é Oiapoque, Terra do Nunca. Eu tinha feito uma das tantas viagens a Oiapoque, e eu disse assim, poxa, o que é que eu vou mandar para o jornal essa semana? E me sentei lá no restaurante, e as pessoas estavam tendo um problema muito grande de racionamento de energia na cidade de Oiapoque, e uma pessoa muito aborrecida estava do meu lado, e disse assim, aqui Oiapoque é a terra que nunca teve. Eu disse, tá aí o artigo do domingo, Oiapoque é a terra do nunca, que era a terra do nunca teve, ou seja, daquelas dificuldades que estavam postas lá e que as pessoas vivenciavam todos os dias, cotidianamente, o grau de dificuldade relacionada àquela peculiaridade, ou seja, aquele estágio de condição ilegal. E Oiapoque tudo estava no limite, tudo, até a prostituição também estava no limite das circunstâncias, enfim. E o artigo Oiapoque, Terra do Nunca, espelhava um pouco também dessa questão do limite da cidade vivenciar essas inúmeras adversidades. E eu chegava em Oiapoque e sempre dizia, não é possível que a única pessoa que é o plano diretor para Oiapoque seja eu, porque ninguém se mobiliza o suficiente para que isso aconteça. Então, o que está posto no artigo reflete um pouco desse estado latente e inquietante da cidade de Oiapoque, do município de Oiapoque, que é uma área estratégica para o estado do Amapá, na questão da ponta da faixa de fronteira, porém não tem resultado, de certa maneira, do que reflete essa angústia que envolve as pessoas que ali moram. Existe um relato de moradores que em 1988 o então presidente Sarney esteve no Oiapoque fazendo inúmeras promessas de mudança ali para a questão da área da fronteira, e a pessoa que relatou isso até hoje tem os apontamentos
relativo do que o Sarney tinha dito lá numa reunião sobre aquela questão do imaginário, da pavimentação da BR, enfim. Então, o Oiapoque Terra do Nunca foi um artigo assim, muito marcante nesse processo. Um outro artigo que, na época, eu recebi vários e-mails, comunicação de teor assim, muito significativo, foi a desconstrução do planejamento do Vale do Jari. Houve um incêndio em Laranjal do Jari, um dos últimos, na época do conflito entre o prefeito da época, Barbudo Sarraf, e a prefeita atual, Ericélia Cardoso, e o prefeito então tomou todas as providências para aterrar a área onde teria ocorrido o incêndio de outubro de 2006. E aquela circunstância lá relativa do descumprimento da Lei 302, do Plano Diretor, e as inúmeras implicações que ocorreram com isso, passou então a fazer um processo de desconstrução. Eu até brinquei com o professor Jales, que ele tem um material que diz assim, que o Amapá é um estado em construção. E eu disse para ele, no sentido contrário, então as nossas cidades estão num processo de desconstrução. Porque o que os gestores, a atitude que eles têm na prerrogativa é exatamente sempre de fazer o sentimento contrário. Então a gente pontuou uma série de circunstâncias pelas quais o segundo mandato da prefeita Euricélia acabou não vingando, mas nesse episódio lá, da desconstrução do Vale do Jari, a gente relata um ato bárbaro que ocorreu lá, relativo a também um problema com a questão de energia. As pessoas só tinham 4 horas de energia por dia, das 24, e aí houve uma revolta popular, que não se sabe se ela foi induzida ou não, essa revolta popular. Invadiram a casa da prefeita, danificaram tudo que tinha dentro, houve um foguetório, queimação, e no artigo a gente faz um comparativo lá sobre essa questão de como se desconstrói aquilo que é planejado. Ou seja, o Laranjal do Jari teve uma oportunidade única com a questão da elaboração do plano diretor, mas não conseguiu fazer valer aquela estratégia que houve de se pensar a perspectiva de planejamento em curto, médio e longo prazo. Isso acabou sendo um extremo retrocesso, e a melhor maneira que eu encontrei para retratar isso foi a questão da desconstrução, ou seja, os fatores que levaram àquela diversidade acabaram sendo extremamente nocivos para esse processo todo. Então é uma pena, porque o Laranjal teve, inclusive na página do Ministério das Cidades, uma ênfase muito grande sobre uma experiência popular bem sucedida, mas ali conspiram forças que elas vão muito além desse processo, né, que envolve a perspectiva de se aplicar um planejamento coerente, organizado, enfim. Nós tivemos um outro artigo importante nesse trabalho, que é Aeroporto Internacional de Macapá. Esse artigo foi escrito porque sempre que eu viajava para outros estados ou qualquer coisa parecida, eu me sentava do lado de alguém, ou essa pessoa era de outro estado. E sempre as queixas dessas pessoas era que o aeroporto era extremamente desconfortável, que não dava as mínimas condições para que as pessoas pudessem viajar, era o calor, enfim, era uma série de situações bastante complicadas. E eu relatando a essas pessoas que o problema não era só o aeroporto, mas a forma como tudo foi conduzido em relação a essa obra, que acabou resultando na paralisação por mais 4 anos. Eu inclusive encerro esse artigo aí, Aeroporto Internacional de Macapá, dizendo que a obra foi paralisada durante 4 anos e que isso era uma coisa incrível, e que o único resultado específico do que ia ocorrer em relação a isso seria exatamente de que essa obra ia entrar para a estatística dos Tribunais de Contas da União, e que isso não ocorresse de uma certa forma, porque seria uma situação muito triste.
O resultado até hoje é passar a trabalhar na cobertura dessa obra, sem, no entanto, fazer valer aquelas prerrogativas e as justificativas que estão postas lá. E aí você junta, eu até faço um comentário nesse artigo, dizendo que é incrível como o Amapá ele tem problemas com obras estruturantes e estruturais, que envolve algum tipo de operação, ou é do porto, ou é do aeroporto, ou é da ferrovia, ou é da BR, enfim, esses projetos, na realidade, acabam ficando numa situação extremamente adversa no que se refere à perspectiva de desenvolvimento. Então, esse artigo do aeroporto foi escrito em 2009, quando já havia um tempo razoável. De lá para cá já se passaram mais de 2 anos, e até hoje a obra, de fato, ainda não foi retomada como deveria. Há um outro artigo nesse livro, assim, muito interessante, que é a dimensão simbólica do meio do mundo. Foi graças a esse artigo que a gente conseguiu produzir, inclusive, um trabalho de conclusão de curso de 3 alunas do curso de arquitetura, que é a Aline, Tami e Soraya, destacando a importância do meio do mundo. Para vocês terem noção, o Amapá, Macapá, a cidade, e tal, em mais 7 lugares no mundo que tem essa passagem da linha do Equador. E nós não tiramos o usufruto necessário de destacar como, na realidade, essa simbologia, esse imaginário, ele está deslocado da mente da população, de não ter a ideia. E isso sempre foi dito nos materiais, nos encartes turísticos, ou qualquer coisa parecida, mas nunca foi materializado de fato como um processo de política pública consolidada para a área do turismo. Para vocês terem noção, eu faço uma relação lá. Em 1977, uma empresa de São Paulo chamada HJ Cole, ela foi contratada para realizar um plano para a cidade de Macapá e propôs vários projetos muito interessantes. Entre os diversos projetos interessantes, a HJ Cole fez a proposta do relógio do sol, que era exatamente oportunizar a questão do fenômeno do equinócio. O relógio do sol teria essa finalidade, e a via equatorial ela teria uma conexão direta com o rio Amazonas, num projeto integrado que vinha desde a orla, a via equatorial com o meio do mundo. E as partes laterais que envolvia esse projeto, ela vislumbrava áreas de parque temático. Realmente era um projeto audacioso para o ano de 1977. Lamentavelmente, ele não foi materializado. Eu, inclusive, sempre estou postando nas redes sociais esse projeto para que ele não seja esquecido da mente das pessoas, e vejam as boas experiências que foram idealizadas para a cidade de Macapá. Nesse mesmo plano também foi idealizado um projeto do Parque do Laguinho, do Parque do Buritizal, quer dizer, um conjunto de projetos muito interessantes, mas que não vingaram, exatamente por conta disso. E a gente termina esse artigo, A Dimensão Simbólica do Meio do Mundo, dizendo que o governo do Estado estava elaborando uma proposta para fazer um redimensionamento estrutural dessa questão do meio do mundo, exatamente por conta de fazer valer. Vejam só, as pessoas, quando vão hoje ao monumento do Marco Zero, ele acaba não tendo muitas alternativas. A única coisa que existia durante muito tempo era um certificado que a pessoa recebia, ela metia o pé direito e esquerdo sobre a suposta linha imaginária, e depois descia e recebia um certificado: você esteve no meio do mundo. Na realidade era algo muito pouco para que as pessoas pudessem, de fato, que era a ideia da HJ Cole, de fazer a integração com essa questão do rio Amazonas, que era uma dimensão de fato em relação ao grande eixo que iria nessa linha, para se poder pensar isso. O resultado do trabalho de conclusão do curso, ele acabou ilustrando um pouco dessa perspectiva
de como o imaginário das pessoas é visto do meio do mundo, inclusive dos profissionais que deveriam ter uma visão até mais ampliada desse processo. E até hoje, a gente chama atenção lá para isso, ainda é colocado de uma forma assim, puramente simbólica. E foi por isso então que o título de artigo se chamou A Dimensão Simbólica do Meio do Mundo. Quer dizer, nem a própria população ela tem a dimensão de que esse simbolismo ele é muito tenso, ele é muito rico para o Amapá. Ele não foi escrito para ser um livro. A conjunção dos artigos que estão nele é que transformaram ele, deram repertório para ele do livro. Não é? Então essa ideia de que além da linha do horizonte é que nos permite ver as inúmeras possibilidades. Não sendo tão metódico assim, algumas pessoas me perguntaram para mim: professor Torres, o que o senhor vai escrever como dedicatória para mim? Que o próprio nome do livro já sugere uma questão poética. Aí, se for agora, tu me manda notas. Porque o que a gente escreve como dedicatória é uma coisa momentânea lá. Depois aquele cara plantou na minha mente isso, e que agora eu vou ter que escrever umas quatro dedicatórias. A diversidade é buscar as igualdades nas possíveis diferenças, que é uma das coisas que o livro propõe. Outra, esse livro permite interpretar o nosso cotidiano. E é mesmo, muitas coisas que estão aí é do cotidiano, daquilo que nos afeta diretamente. Claro que eu não comentei muitos outros artigos, mas aí tem muitas coisas interessantes sobre ciclovia e Macapá e outros temas. Refletir contribui para mudar alguma coisa? Isso é uma pura pergunta para permitir que o leitor tenha essas inquietações. Pensar é o primeiro passo para ir além da linha do horizonte. Eu digo sempre para meus alunos: pensar dói, que é aquela coisa do exercício realmente de poder fazer valer isso. E por último, esse livro permite viajar e conhecer a dimensão sobre o que é o real e o imaginário. Então, fazendo o fecho, dizer que hoje nós já temos um blog que já completou 1 ano e meio, o meu Blogspot, e que nesse Blogspot ele está caminhando para 200 mil acessos. É uma média de 1.000 acessos por dia. Porque eu já aprendi também a interpretar que linha do horizonte o público quer. Quando eu não posto um dia, as pessoas mandam e-mail para mim reclamando: está faltando alguma coisa. Eu disse: eu também. Então essas questões que nos permitem pensar, refletir e ver a nossa diversidade é que faz acreditar que os 500 livros que eu investi, não é que eu esteja pensando em lucro. Quem faz livro não tem lucro, pessoal. O único objetivo de quem produz livro, que é o nosso caso, é difundir o conhecimento. E difundir o conhecimento é multiplicar essas informações para que elas possam realmente ser oportunizadas por profissionais, leigos, pesquisadores, enfim. Ele não tem a característica de ser um livro científico, porque ele é um livro que está relacionado a uma coletânea de material, mas muito do teor dele foi produzido com base científica. E muitos dos artigos que foram escritos nesse livro, eles já se transformaram, alguns deles, em artigos científicos. E dizer para vocês que, como a mente não para, é por isso que os fiapos não ficam na minha cabeça, a gente já tem 2 outros livros já engatados aí, e o nome do próximo livro se chama Tempo Esgotado. Esse material foi produzido todo ele em 2011, e ele já está sendo formatado para em setembro já ser lançado. E a gente conseguiu aqui no edital da Unifap a aprovação do livro Do Tijolo Nu ao Concreto Bruto. O público gosta um pouco dessa coisa de misturar ciência, conhecimento, diversidade com um pouco de bom humor, às vezes deboche, para fazer agregar essas informações. Então, o que é que eu posso esperar do público, não só os que estão aqui, mas é o fato de que todos nós precisamos divulgar não somente o livro,
que tudo é possível além da linha do horizonte, não é? Bom, com isso então eu termino. Eu podia ficar aqui até amanhã de manhã para falar do restante do livro, mas foram os fragmentos que vieram na mente exatamente para expor para vocês que cada coisa que é escrita no livro tem uma história, né? Eu até escrevi recentemente qual é a história urbana das nossas cidades, porque todo mundo tem uma história pessoal, não é? Mas enfim, então eu termino essa fase e aqueles que adquiriram o livro agora vão passar para a próxima etapa, que é fazer aqui uma dedicatória, não é? E os que não vieram, que depois eu vou acertar contas, não é? Vão comprar o livro muito mais caro, porque eu gastei 5% de salgado e não sei quantos refrigerantes, tá entendendo? Para que o público tivesse aqui presente, e muitos, principalmente os alunos. Olha, tem 3 alunos só ali, muito pouco, vão se lascar na próxima avaliação de história relativa a isso. Mas agradecer a presença de vocês aqui, desculpa a brincadeira, mas faz parte, que é essa nossa trajetória. Olha, sempre é importante essas coisas, porque senão nós não vamos a lugar nenhum. E aí a gente não sai, como disse aquele prefeito de Tartarugalzinho: ah, meu filho, eu não vou além do meu quintal. Obrigado, pessoal.